por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Semana começando aqui no Investidor em Foco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio desta segunda-feira, dia 30 de novembro. Hoje temos por aqui mais um capítulo da série Guerra Comercial. Lembram dela? A gente vai refrescar a memória de vocês já já. Tem resultados da China e também discussões a respeito do Brexit. Kleber, falta um mês para terminar 2020. Essa é a boa notícia de hoje para você. Bom dia, Rê, tudo bem? Começando aí, primeira semana de dezembro, último dia de novembro, né? E acho que é uma boa notícia para todo mundo, mas a boa notícia acho que ela é mais porque ele termina com boas expectativas de que a gente vai ter um início melhor de 2021, né, Rê? Assim a gente espera, né? Ele já terminando, já me dou por satisfeita. Nem fala, né? Com tantas coisas que aconteceram e que ainda estão acontecendo, né? Exato. A gente realmente acredita que a gente comece um ano que vem mais tranquilo e, principalmente, né? Sem tantos problemas como a gente teve, tantas perdas como a gente passou aí por esse ano de 2020. É verdade. É que é uma coisa muito de superstição, eu acho, de fim de ano, mas parece que quando vira um ano, as coisas ruins ficam no ano que passou, né? E a gente renova a esperança por coisas melhores no ano que está entrando. Então, acho que isso vai ser ainda mais significativo nessa virada de ano, especialmente. Vai. Dessa vez vai ser mais forte, né? Essa expectativa é o que você falou, renovação de esperança, dessa vez vai ser mais forte ainda. Acho que todo mundo que às vezes escolhia uma cor de final de ano, né, para representar algum tipo de superstição, para quem acredita, vai pegar todas. Né? Tipo, coloca tudo uma vez que vai precisar para o ano que vem. Eu vou pegar preto para enterrar o 2020. Boa, também é uma alternativa. Tem uma coisa que eu tava vendo outro dia numa rede social que era assim: eu nunca mais entro um ano dizendo surpreenda-me. Muita gente posta isso, né? 2020 me surpreenda. Vem 2020 que vou te usar. E as pessoas acabaram se arrependendo esse ano. Não vou escrever nada sobre 2021, viu? Exatamente, que daí você não sabe o que vem, né? Exatamente. Kleber, temos um capítulo novo da série Guerra Comercial, estrelada por Estados Unidos e China? Voltamos aí a um capítulo novo, né, diferente. E a notícia é que os Estados Unidos estariam perto aí de colocar a principal fabricante de chips chinesa, a empresa SMIC, SMIC é o nome da empresa, e a produtora de petróleo e gás offshore também da China, daí a sigla dela é CNOOC, a uma lista que restringiria o acesso de investidores americanos a essas companhias. Então, quando a gente olha para quando a gente fala mais um capítulo, é porque a gente, primeiro, já há várias semanas não fala absolutamente nada de nenhuma informação sobre relacionamento comercial entre China e Estados Unidos, né? Sim. A gente vem conversando só sobre, basicamente, as questões de vacinas, questões da pandemia, as questões do Covid, as questões dos estímulos fiscais, as eleições norte-americanas que praticamente tomaram boa parte ali do mês de novembro, né? E aí, quando a gente vai passando por esses capítulos sendo encerrados, né, essas páginas sendo viradas, né, e concluídas, a gente volta com esse tema para os mercados e parece meio cíclico e é mesmo, né, Rê? A gente já teve até alguns temas aqui no podcast que fala de como o mercado, de como a economia, ela é cíclica, né? Sim. E a gente volta a ver isso, o que é um ponto realmente relevante, que mexe com os mercados. E agora a gente vai precisar de mais informações para ver como que isso vai impactar, qual vai ser a resposta chinesa, de que maneira isso vai se desdobrar, quais vão ser as negociações, né? Então, mas foi um impacto que realmente, no primeiro momento, não foi, obviamente,
bem recebido, porque nunca é o momento que você coloca numa lista em que você vai restringir o acesso para que investidores do seu país possam, né, apostar em companhias de outro. Sim. Bom, ainda falando em China, foram registrados os melhores resultados da indústria em 3 anos. Que recuperação, hein, Kleber? Se esperava tudo isso? A gente vem falando já há algum tempo que a China vai vários se recuperar mais indicadores rápido, positivos, né? né? Sim. E aí, relembrando, né, para quem estiver ouvindo a primeira vez sobre o que é o PMI, né, em português a gente chama de índice de gerente de compras, que ele é o vetor onde a gente indica ali se o país está em sentido de crescimento ou de retração econômica para um determinado setor ou para um todo, né, na economia. E aí o setor industrial da China, ele subiu de 51,4 pontos para 52,1 em novembro, que é o maior nível que você colocou agora em 3 anos. E lembrando, acima de 50 pontos significa que a economia do país está em expansão, ou seja, está em crescimento. Não tem mais crise na China, a gente falar do setor industrial e vários outros também, depois que a gente teve a contenção ali da pandemia, né? Então, quando a gente olha os dados publicados, né, pelo Escritório Nacional de Estatística, o resultado ficou acima da expectativa que os analistas tinham lá nos Estados Unidos, não só os analistas asiáticos, mas também quando a gente olha para o serviço chinês, ele aumentou de 56,2 para 56,4, o que chama mais atenção ainda, porque serviço foi a área mais impactada, né, por toda a questão de pandemia, e isso a gente vai olhando então que a recuperação da atividade econômica na China, que vai acabar fechando com um PIB positivo em 2020, deve ser sim forte e talvez até mais do que o esperado para o ano que vem. Torcemos, né? Sim, é super importante, né? Obviamente um parceiro muito forte de diversas economias muito grandes do mundo, inclusive do Brasil. Então a gente realmente precisa que eles estejam bem para que também ajude uma série de empresas, uma série de cadeias que estão ligadas aqui aos produtores, aos serviços, ao comércio brasileiro também. É verdade. Agora, indo para a Europa, um país que vive segunda onda de coronavírus, muito preocupado com o que vai acontecer com a economia, algumas regiões em lockdown, vão inclusive virar o ano em lockdown. Tem algumas expectativas de um acordo para transição do pós-Brexit ainda essa semana. Deve se falar nisso de novo, né, Kleber? Lembrando que foi aprovado o Brexit e que a partir da aprovação, teriam meses para se fazer uma transição e, de fato, então, separar o Reino Unido da União Europeia, só que essa transição ela acabou sendo interrompida pela pandemia, né? Lembrando que é uma nota super importante, porque o Brexit tem ali como data, né, limite de transição agora 31 de dezembro. Né? Exato. E a expectativa que veio agora positiva é porque há algumas semanas vem se discutindo se isso seria possível. Né? A gente teve até a presidente da Comissão Europeia dizendo na semana passada que via dificuldades, que não estava vendo evolução nas discussões. E aí, o ministro de Relações Exteriores da Irlanda, o senhor Simon Coveney, disse numa entrevista hoje pela manhã que um acordo pode ser fechado talvez essa semana. Então, isso foi realmente uma surpresa para alguns, né? Eu digo para alguns porque realmente só quem está ali no dia a dia realmente acompanhando as negociações do Brexit é que talvez já teria algum tipo de informação. Para o mercado foi realmente algo positivo e, sem dúvida, como a gente já falou lá atrás, né? Para os trabalhadores de todos os países que estão ligados com esse acordo e precisam dessa transição sendo feita de uma maneira que não seja radical, né? Que não tenha quebras. E principalmente para a economia europeia como um todo, o ideal é que realmente tenha-se um acordo que seja feito de maneira suave e que a gente tenha uma transição positiva, tanto para o Reino Unido quanto para o restante da Europa. Então, é uma mensagem positiva, vamos torcer para que se conclua, né? Até porque tem muitos pontos a serem discutidos que não andaram, né, Kleber? Tem muita coisa envolvendo essa transição, não é somente dizer, ok, agora já temos uma moeda diferente, vamos separar, não vamos mais ter trânsito livre comercial entre os dois. Mas não é só isso, essa questão que você colocou das relações trabalhistas, das relações comerciais, do simples ir e vir do cidadão que tinha
trânsito livre em toda a Europa, entre a União Europeia e o Reino Unido já vai mudar, e tudo isso é muito sensível para quem vive lá, principalmente, né? Sem contar para o turista quando quiser visitar mais de um país envolvendo essas duas localidades que estão se separando. Não, sem dúvida. E pensando a longo prazo, quanto mais acertado e definido for todo o acordo, né, para que você tenha, principalmente as pessoas não sendo impactadas, não só a questão econômica, não só a questão da moeda, né, não só a questão de acordos, mas principalmente as pessoas, né, tanto do ponto de vista principalmente das pessoas físicas, que é o mais importante, e aí a gente pode falar até das próprias pessoas jurídicas que estão ligadas a tudo isso e que as pessoas físicas são dependentes delas também, né? Então eu acho que é muito tratar das pessoas nessa negociação, olhar muito para isso ao tomar as decisões, né? E não só para a questão tipo, econômica, ou para a questão de como vai sair o Reino Unido melhor, ou os países europeus se vão ser impactados ou não, como que vai ser, mas sim as populações, a sociedade como um todo, porque ali sim é que eles têm que olhar primeiro, pelo menos aquilo que a gente acredita, né? O que a gente torce para que seja feito. Verdade. Bom, por aqui temos essa semana resultado de PIB. Como é que está a agenda da semana aqui em território nacional? Então, as expectativas ficam exatamente pela agenda de reformas, né? E o orçamento que a gente vai ter a discussão aí para 2021 novamente, né? O resultado primário do setor público, ele vai ser consolidado, sai amanhã, né? A gente tem a balança comercial de novembro, que é super importante também. Indicadores industriais vão sair e, sem dúvida, o que você falou, o PIB do terceiro trimestre, né? Que vai ser divulgado, com analistas aí acreditando que deve fechar. A gente teve a prévia do PIB considerada, né? O IBCBR, quando trouxe lá 9,47%, o PIB, na média dos analistas, está na casa de aproximadamente 9%, que deve ser o que venha na hora que chegar o PIB agora oficial. Então, é isso que o mercado mais ou menos está esperando. Vai ser muito importante na quinta-feira essa divulgação aqui para o Brasil. E a gente tem algumas coisas importantes de agenda lá fora também, né, Rê? A gente, tanto de falas de alguns presidentes do Fed, quando a gente fala de dirigentes, perdão, não presidentes, né? Presidente tem um só, né? Mas de dirigentes do Fed, né? Do Banco Central norte-americano e também do Tesouro norte-americano, porque a gente vai ver também o Banco Central Europeu falando, e tudo isso fica no radar porque a gente pode ter, principalmente vindo da Europa, dos Estados Unidos, talvez um pouco menos pelas questões ainda de transição ali de governo, mas na Europa pode vir novidades em relação a estímulos fiscais e estímulos monetários, tá? O Fed vai divulgar o livro bege na quarta-feira. Lembrando que o livro bege é o livro que dá todas as diretrizes e informações de como está a atividade econômica dos Estados Unidos, então ele é super importante, né? E na sexta-feira o tradicional payroll, né, que é o relatório de empregos dos Estados Unidos, que sai toda primeira sexta-feira do mês, são aí os principais que a gente tem na agenda. E aí, se você quiser falar bem rapidinho só de como que fechou a semana passada e como que pode fechar esse mês de novembro, que tá bem diferente, né, Rê? Nossa, a gente estava até conversando com o Martim há pouco, né, Kleber, o quanto esse mês surpreendeu positivamente falando de bolsas, né? A gente teve um mês de novembro muito diferente, a gente pode falar atípico, e não foi para 2020, né? Ele foi para muitos anos, e é isso que a gente provavelmente, trazendo um spoiler aí, vai ter na aula do professor amanhã, quando a gente fala principalmente de Ibovespa, né? Mas trazendo alguns números, né? A gente teve um fluxo de capital estrangeiro muito forte e a gente pode dizer que inesperado até o final de outubro, né? Não era esperado por praticamente quase que nenhum agente do mercado que a gente tivesse um movimento tão grande de fluxo de estrangeiro para a Bolsa como a gente teve, inclusive até para títulos públicos também, de renda fixa, mas o movimento para a Bolsa foi muito forte e isso acabou beneficiando tanto os ativos de renda variável, quanto inclusive o dólar, que acabou também sofrendo uma depreciação e a gente teve uma valorização do real nesse período. Mas se a gente olhar só para o fechamento até sexta-feira, tá? Considerando o dia 27, não considerando agora, segunda-feira, a gente tem o mês de novembro com uma alta de 17,69% de valorização no índice Ibovespa, tá? Com um forte destaque aí para papéis que a gente chama de blue chips, né? Que são as principais ações, né? Os papéis ligados a commodities, financeiro. A gente teve também na sexta-feira, na semana passada, setor de varejo, né? Empresas de varejo também com destaque, até por uma questão da Black Friday,
né, que teve dados muito positivos aqui no Brasil também, inclusive na questão do online, né, na questão do faturamento de e-commerce, que bateu recordes, natural também por uma questão de pandemia, né, mas é um dado relevante, né. E é um setor que já vinha bem, né, Kleber, mesmo durante a pandemia. Já vinha bem, mas para você ter uma ideia, o aumento em relação ao mesmo período de 2019, agora, considerando quinta e sexta-feira, que é o considerado Black Friday, né, foi um aumento de 25%. Né? Nossa. E com um faturamento aí estimado de aproximadamente 4 bilhões de reais. Então, é um número importante, um número que mostra que a gente tem uma economia ainda muito forte interna também. Ajuda a gente a acreditar também numa retomada da nossa atividade aqui, se toda a lição de casa for feita para que o fiscal seja controlado, né, e que as nossas contas sejam pagas, né. Mas é um destaque que a gente gostaria de trazer para o investidor, porque, assim, 2 pontos. O primeiro, que é acho que o mais positivo, não é nem o resultado em si, que ele chama muito a atenção. Chama tanto a atenção que ele não é o melhor mês de 2020 apenas, ele é o melhor mês da década, quando a gente olha para um período muito mais longo, que é isso que a gente vai ter um bate-papo amanhã com o professor aqui. Mas, e a gente já convida, né, para a turma ouvir, que vai ser muito interessante. Agora, o segundo ponto é tomar muito cuidado exatamente com esse momento, né? Quem já está na bolsa, quem já opera, quem conhece, quem já está com seu especialista, quem já tem um trader, quem já tem uma pessoa responsável, certificada, tem perfil e tem acompanhamento, ótimo, que bom, continue, né? Quem não tem, procure. Vai entender, vai ver direitinho o que está acontecendo com o mercado, né? Se enquadre no seu perfil, veja quais são as melhores opções. Não faça qualquer movimento, como a gente fala até popularmente, né, por causa que a gente chama de uma euforia no mercado e entra no movimento de manada, né? Tipo, porque está subindo agora, então ele vai continuar subindo sem parar. Sim, né? Sim. A gente ainda vive um momento com muitos riscos, com, sem dúvida nenhuma, muitas coisas importantes para acontecerem, para que a gente concretize realmente que a gente tenha uma mudança de cenário, para que a gente não tenha de novo uma nova realização e aí o investidor acaba sofrendo, né, no curto prazo, um impacto negativo. Nossa visão é muito positiva ainda para a Bolsa, tanto para mercado aqui quanto para mercado internacional, mas acho que esse alerta de cuidado, né, é super importante, porque as pessoas acabam se encantando com alguns números, ainda mais com o Selic a 2, né? Quando você fala, poxa, 2% ao ano na renda fixa e um mês a bolsa rende quase 18, né? Tipo, para quem não está, para quem está acostumado, essa conversa parece até um pouco simples, né? Mas para quem não está, chama muita atenção. Mas acho que o cuidado é super legal a gente trazer o alerta. Até porque, né, Kleber, a gente já falou aqui muitas vezes, principalmente com o professor Martim, o quanto o nosso comportamento e a nossa personalidade, a nossa visão de mundo interferem nas nossas decisões de investimento, né? Os vieses comportamentais e tudo que eles carregam. Então, por isso que é importante também dividir essa visão para que o especialista, uma especialista, possa ajudar a ter um olhar um pouco mais realista do que está acontecendo, né? Exatamente. E a gente, aí quando fala de carteira diversificada, é super importante exatamente por causa disso, né? Porque quem fica só num ativo ou concentrado muito numa classe de ativos, seja lá qual for, acaba correndo muito risco só daquela classe, né? Então, o equilíbrio e dentro do seu perfil vai ser super importante. E é o especialista, a pessoa que está ali olhando no dia a dia, com acompanhamento, que vai te ajudar a fazer isso. Mas foi um mês positivo para praticamente a maioria, ou quase todos os ativos brasileiros. Só que é importante a gente lembrar que a gente tem muita coisa ainda para acontecer aqui no Brasil, para que a gente tenha ainda mais investidores estrangeiros trazendo recurso, para que esses que trouxeram não saiam, para que o investimento direto aumente, que não seja só via financeiro, né? Porque esse investimento via financeiro, ele entra na mesma velocidade que ele sai, né? A gente precisa dos investidores acreditando mais no Brasil, que nem o Aymar falou, né, na semana passada aqui.
investindo em infraestrutura, fazendo investimentos de longo prazo, e não só o capital financeiro, porque esse entra e sai muito rápido, né? Mas sim de forma estrutural. Então, é muito importante que o investidor tenha muito cuidado nesse momento, porque a gente sabe que a euforia bate e fala, bom, agora eu já posso fazer, né? Agora tá tudo bem. Né? Tá melhorando, mas vá com cuidado. Mas mesmo se tivesse estável, é um mercado volátil ainda assim, né, Kleber? Sem dúvida, tem que tomar esse cuidado. Sem dúvida. Muito bom, então, Kleber, boa semana para você. Ansiosa por a nossa aula de amanhã com o professor sobre os resultados das bolsas. Também. Vai ser super legal. E vamos lá começar dezembro, que o ano tá acabando. Com certeza. Obrigado por mais um mês. Até amanhã. E vamos esperar essa aula do professor, que vai ser incrível, certeza. Vai sim. Brigadão. Boa semana, Kleber. Beijo, Rê. Até amanhã. Outro. Boa semana para vocês também que acompanharam esse episódio aqui no Investidor em Foco. Obrigada pela companhia de sempre. E fiquem conosco no próximo episódio. A gente volta nesta terça-feira. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.